A história que vamos acompanhar é a história real de um homem que perdeu absolutamente tudo. Só que essa perda era, na verdade, um chamado. Um chamado para algo muito maior, uma jornada para dentro de si mesmo e a chance de reconquistar seu propósito. Vamos começar com essa reflexão. Pensa bem. Muitas verdades sobre família são óbvias, mas a gente raramente fala sobre elas em voz alta, né? A gente sabe que orgulho destrói, que a ausência fere, e mesmo sabendo de tudo isso, muita gente continua a cair. A história a seguir é justamente sobre uma dessas quedas e, claro, sobre a difícil jornada para se reerguer. A jornada de perda desse homem começou onde muitas outras começam, com algo que ele achava que era pequeno, sabe, quase insignificante. O que começou como uma fuga, uma escapada da realidade, virou um abismo. Ele estava fisicamente em casa, mas a mente e o coração, esses estavam bem longe. E enquanto ele estava assim, ausente, a vida, em silêncio, foi roubando o que ele tinha de mais valioso. E a primeira consequência dessa ausência emocional, claro, não demorou para chegar. A paciência, a esperança da parceira dele, simplesmente se esgotaram. Mas a consequência mais devastadora, sem dúvida, foi para a filha. Ela cresceu sentindo o vazio de um pai que estava ali fisicamente, mas emocionalmente a quilômetros de distância. E aí, o ponto final, quando ele finalmente acordou e tentou voltar, o que ele encontrou foram só paredes vazias e o eco do que um dia foi. A estrutura da família tinha desmoronado por completo. O mais curioso aqui é a perspectiva dele. Totalmente consumido pela dor e pela confusão, ele se via como a vítima, sabe? Incapaz de enxergar o papel fundamental que ele mesmo desempenhou na destruição do próprio lar. E este ponto ilustra perfeitamente a raiz do problema. Existe uma diferença gigantesca entre presença física e o ato de amar. Estar no mesmo cômodo é uma coisa. Agora, amar é um verbo ativo. Significa cuidar, proteger, ouvir, estar de verdade. Quando essa presença ativa some, um vazio se instala. E é aí que surge a pergunta fundamental. A questão não era só a traição em si, mas o colapso de tudo. Essa pergunta muda o foco das consequências externas para a verdadeira causa interna. Agora, a próxima fase da jornada é sobre isso. Olhar para dentro, para o espelho da alma, onde as verdadeiras respostas, elas sempre estiveram lá. O conselho que ele recebeu foi exatamente este. A cura não começa apontando o dedo para fora, mas olhando para dentro. Antes de pedir perdão a ela, era preciso primeiro pedir a Deus a coragem de se enxergar com clareza. E aqui está o ponto crucial. Para ser um pilar para a família, ele primeiro precisava se deixar guiar. Para conseguir amar de verdade, precisava primeiro ser curado. A verdadeira liderança numa família não vem da força, mas sim de um coração que está pleno. E é aqui que a história dele se torna universal. Não é um caso isolado, entende? É a narrativa de uma masculinidade que muitas vezes foi ensinada a dominar, a impor, em vez de servir, que é levantar o outro, a reprimir sentimentos em vez de expressar de um jeito que conecta. Agora a história muda o foco. A gente vai olhar para o papel mais importante desse homem, o de pai. É aqui que a ferida mais profunda se revela, mas é aqui também que está a maior oportunidade de redenção. 14. Essa é a idade da filha dele. Um número simples, mas que ancora a história na realidade e nos lembra exatamente o que está em jogo. O coração de uma adolescente. E aqui está o ponto central. A filha ainda espera. Mas ela não espera por presentes ou por promessas. Ela espera pela única coisa que pode curar a ferida mais profunda de todas, a presença de verdade do pai dela. O propósito dele, então, é redefinido. Não se trata mais de dominar, mas sim de amar, proteger e servir. A identidade dele não é a de um homem que falhou, mas a de um pai com uma missão sagrada que precisa ser retomada. E essa é a mensagem de esperança. Não importa o tamanho da queda, do pecado ou do erro, o propósito original permanece. Ele não foi cancelado, está apenas esperando para ser restaurado. Só que, para essa restauração acontecer, uma batalha interna precisa ser travada primeiro. E essa é a batalha do perdão. Olhem só esse conflito interno. O ego se apega à mágoa, àquela sensação de injustiça. Ele grita, eu não merecia isso. Mas o espírito, quando ele se conecta com a humildade, ele reconhece a própria falha, dizendo, eu também errei. É aqui que o verdadeiro significado de perdão se revela. Perdoar não é dizer que o outro estava certo. É um ato de libertação pessoal.
É soltar as correntes de um passado que continua a destruir o presente. E agora, a gente vai para a parte final, a parte mais prática dessa jornada, os passos concretos para um novo começo. Basicamente, este é o mapa para o renascimento. E tudo começa com a verdade, reconhecer o próprio erro. Depois, a oração, para se entender. A reconciliação com a filha, agora no presente. Perdoar a esposa, não por ela, mas por si mesmo. Servir a família com amor, como um ato de obediência. E, finalmente, trocar o vício pela missão. É um caminho bem claro para a cura, né? E a gente termina com essa verdade poderosa. A jornada de um homem nunca é só dele. Quando ele retorna ao seu propósito, toda a sua casa retorna para a luz. E a reflexão que fica é: qual propósito na vida de cada um está aí só esperando para ser redescoberto?